Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu falei, vamos agora à aula de exercícios da aula 5. Vamos resolver alguns exercícios. Porém, se você viu até o final da aula de conteúdo, eu falei que eu ia mudar os presidentes aqui de trás. Então vamos mudar aqui, ó. Vamos pôr aqui, sai o Jânio Quadros, vai entrar um Lula. E aqui vai vir um Fernando Henrique Cardoso. Vamos mudando aqui, ó. Vamos mudando. Aê, agora sim. Que bobagem, né? Exercício 1, pessoas, lá da aula 6, aula 6, né? Aula 5, aula 6. Exercício 1, da Sesgran Rio. Apesar do predomínio da agromanufatura açucareira na economia colonial brasileira, a pecuária e a extração de drogas do sertão foram fundamentais. A esse respeito, podemos afirmar que, letra A, ocorreu uma grande absorção de mão de obra escrava negra. Não rolou. Na pecuária, em geral, se usava mão de obra livre. Por quê? Porque, em geral, cara, em grandes campos, você não tinha como colocar escravos, porque eles fugiriam. E não era lucrativo o suficiente a ponto de você ter milhares de escravos, centenas de escravos. Então, a mão de obra escrava ficava muito restrita ao litoral, na cana-de-açúcar. A mão de obra escrava negra, no caso, né, africana. Letra B, a presença do indígena na extração das drogas do sertão foi essencial pelo conhecimento da geografia da região Nordeste. Pena que as drogas do sertão são do Norte. Então tá aí o erro é geográfico. Letra C, por serem atividades complementares, a força de trabalho não se dedicava integralmente a elas. Não, né? Elas nunca foram necessariamente complementares, porque elas, não, em geral, muitas vezes não foram pensadas para isso. As drogas do sertão não foram pensadas para isso. E a mão de obra que estava lá se dedicava assim, a elas. Letra D. Ambas foram responsáveis pelo processo de interiorização no Brasil, correto? Letra D, então, é a certa da número 1. E a E, possibilitar o surgimento de um mercado interno que contrapunha as flutuações do comércio internacional. Não, a colônia do Brasil tinha pouquíssimo mercado interno, então isso não é uma verdade. Número 2, da Mackenzie. A historiografia tradicional atribui ao bandeirismo o alargamento do território brasileiro para além das Tordesilhas. Sobre essa atividade, é correto afirmar que, letra A, jamais converteu-se em elemento repressor, atacando quilombos ou aldeias indígenas. Foi isso, sertanismo de contrato, né? Letra B. As missões do Sul foram preservadas dos ataques paulistas, devido à presença de juízes espanhóis. Como eu falei, isso é uma inverdade. Ou seja, teve ataques. Letra C. Na verdade, o bandeirismo era a forma de sobrevivência para mestiços vicentinos, rudes e pobres, e a expansão territorial ocorreu de forma inconsciente, como subproduto da sua atividade. Perfeito. Letra D. Eram empresas totalmente financiadas pelo governo colonial, tendo por objetivo alargar o território para além das Tordesilhas. Não era esse o objetivo. Como eu falei, foi inconsciente, não foi planejado. Letra E. Era exercida exclusivamente pelo espírito de aventura dos brancos vinculados à elite proprietária vicentina, cujas lavouras de cana apresentavam grande prosperidade. Não, que viagem. Tipo, vou me aventurar nos sertões do Brasil, matando indígenas e alargando o território. Para, né, filhão? Não é bem por aí. Então, letra C, a correta, número 2. A número 3 tem um cartaz ali, né, uma questão do Enem. E o enunciado. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 32, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica associada ao processo revolucionário. Letra A. A experiência francesa expressa no chamado a luta contra a ditadura. Então, no fundo, o que essa questão quer é saber do que o cartaz se remete. Não tem nenhum elemento francês nesse cartaz, cara. Você não vê uma torre Eiffel, uma bandeira da França, nem nada do tipo. Letra B. Aos ideais republicanos indicados no destaque a bandeira paulista. Bom, se fosse ideais republicanos, seria a bandeira do Brasil, República, né? Não a bandeira do Estado de São Paulo. Então, não. Letra C.
ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que impunha a bandeira. Não está em primeiro plano, né? O militar está em segundo plano. Em primeiro plano tem um outro personagem ali de chapéu, botas e arma na mão. Letra D, ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Sim, aquilo ali é uma representação alegórica de um bandeirante. Não que os bandeirantes da vida real fossem assim. Como eu falei, eles eram pobres, andavam descalços, mal vestidos, não eram assim pessoas que se vestiam da forma como representada. Mas nas artes plásticas, em geral, eles são representados com essas vestimentas, por isso, desse fato. Então, a letra D está correta. Letra E, ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. A gente vai estudar muito mais para frente nas aulas, quando for o período do presidente Vargas no poder no Brasil, e Vargas não vai ser um presidente pequeno, né? Muito pelo contrário, Vargas vai ser o maior presidente da história do Brasil, pelo menos em tempo. Se você vai gostar ou não dele para falar que ele é o maior da história, é outro papo. Mas em tempo, ele foi o maior presidente do Brasil, visto que ninguém governou tanto tempo o Brasil quanto Vargas. Vargas ficou mais de 16 anos no poder do Brasil, algo inédito até hoje. O máximo que outros ficaram foi 8, tipo metadinha do que o Vargas ficou na cadeira de presidente da República. Então, pequeno ele não foi. Letra D é a correta. Número 4 da Federal do Paraná fala: são ações resultantes da conquista e ocupação do território brasileiro, exceto. O que não faz parte, então, da interiorização do território brasileiro? Letra A, expedições militares organizadas pelo governo. Teve, é o início dos bandeirantes, né? As entradas. Letra B, bandeirantes que percorriam o sertão. Letra C, padres jesuítas que fundavam aldeias para a catequização de indígenas. Letra D, criadores de gados que tiveram seus rebanhos e fazendas. Até aqui tudo interiorizou o Brasil. A E vai estar errada por consequência. Vai ser o exceto, no caso. A invasão dos mineiros com a descoberta de ouro no litoral. Não. O ouro no litoral, como eu falei, foi muito pouco e nunca quebrou uma febre do ouro. A gente só vai ter febre do ouro na próxima aula, quando a gente falar de mineração. Aí sim vai ter febre em busca desse ouro. 5. FUVEST tem um texto lá do Antonil, Cultura e Opulência no Brasil, do Brasil. Os que trazem o gado são brancos, mulatos e pretos, e também índios, que com este trabalho procuram ter algum lucro. Guiam-se indo uns adiante cantando para serem seguidos pelo gado, e outros vêm atrás das reses, tangendo-as, tendo cuidado para que não saiam do caminho ou se amontoem. O texto expressa uma atividade econômica característica do quê? Letra A, do sertão nordestino, dando origem a trabalhadores diferenciados do resto da colônia. Correto. Letra B, das regiões canavieiras. Não, porque ele está falando de gado lá no texto, né? Então já está errado. Onde tinha cana, não tinha gado em grande quantidade. C, de todo o território da América Portuguesa, onde era fácil obter a mão de obra indígena e negra. Isso não é uma verdade. Nenhuma informação dessa letra C ocorre. Primeiro, porque está falando de gado lá em cima. Segundo, que não era fácil de achar mão de obra indígena em todo o território, até porque os padres proibiam. E mão de obra negra também não, porque no sul e nos sertões do Brasil não tinha mão de obra escravizada, né? Ou tinha muito pouco, porque era muito difícil chegar. Letra D, das regiões do Nordeste, produtoras de charque, que empregavam mão de obra assalariada. Aqui você pode falar, pô, professor, essa aqui tá certo, né? Porque é uma atividade econômica. Então, só que o problema é que ele está falando das regiões do Nordeste produtoras de charque. Legal, existia essa produção de carne? Existia. Mas dizer que toda a empregar a mão de obra assalariada, isso não é verdade. Porque muitas vezes o cara era livre nesse trabalho, mas ele não era assalariado. Muitas vezes ele trabalhava pela sua sobrevivência com aquele grupo. Então, não é uma verdade esse fato, né, de que seriam todos assalariados nesse trabalho. Letra E, do sul da colônia, visando abastecer de carne na região açucareira do Nordeste. Não, o sul não tinha relação com o Nordeste, economicamente falando, neste período. Então, letra A correta neste caso. Número 6 e última, para terminarmos,
Estabeleça a relação entre o insucesso econômico da capitania de São Vicente em relação aos interesses da metrópole portuguesa com o desenvolvimento da atividade bandeirante. Veja bem, São Vicente foi uma daquelas capitanias que sobreviveu ao tempo, lá no período das capitanias digitais, porém ela não prospera a posteriori, porque a economia do açúcar fica muito presa ao Nordeste. Então, legal, ela sobrevive, ela continua existindo, mas ela não era rica e poderosa. E aí, por não ser exatamente rica e poderosa, por ter dificuldades financeiras, a população de São Vicente busca outros meios para sobreviver, principalmente nos sertões de São Vicente, como é o caso da então cidade de São Paulo. Como não conseguia produzir açúcar nessa região, não tinha outras fontes de riqueza, essas pessoas buscam o quê? Buscam o ouro, buscam escravizar indígenas ou buscam, com apoio do governo de Portugal, encontrar algum tipo de riqueza que por ali eles pudessem obter. Isso vai dar origem ao quê? Vai dar origem aos bandeirantes. Então, a sua resposta da número 6 tem que caminhar nessas linhas, né? O fato de como ser uma região mais pobre, com pouco acesso aos escravos negros e sem açúcar, ter essa necessidade, essa busca por outras formas de enriquecimento. Enfim, espero ter respondido as suas questões. Qualquer dúvida, procura a gente aí no sábado, no Tirar Dúvidas. E para ter certeza que você assistiu aqui até o final desse vídeo, comenta, sei lá, o Brasil é legal no vídeo, e aí eu vou saber quem viu até o final desse vídeo. Satisfação inenarrável, pessoas. E até breve, na nossa aula 7. Estudem para o simulado, estudem para o simulado. Ele há de ocorrer. Bye.